Olá, boa noite, mais uma live e hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui que é o Can Abilities. Seja bem-vindo quem está chegando. Eu estou fazendo lives para falar sobre os jogos do mês. Então esse aqui é um dos jogos que estão na nossa promoção. A gente está fazendo uma promoção para quem quer comprar o nosso jogo, para quem quer ter os 36 jogos da Play to Learn, comprando 3 jogos por mês. Então essa promoção começou em novembro. A gente está dando 25% de desconto e nós dividimos os nossos 36 jogos em 12 meses. Então você paga com desconto e vai recebendo 3 por mês. Não é uma assinatura, você compra os meses que você quiser. Então quem já tem algum e quiser completar a coleção, dá uma olhada lá. Então são 3 jogos por mês. Nesse mês aqui, que é fevereiro, nós colocamos o Can Abilities. Tem também o jogo dos antônimos, que eu já fiz uma live na semana passada. E tem também o Parts of the Body, que eu vou fazer uma live semana que vem. Então, além de você ter os jogos, né? Tá um pouquinho de sede aqui. A gente está fazendo as lives para que você saiba como usar os jogos. Quando você compra os jogos da Play to Learn, você não compra simplesmente um jogo de cartas ou um jogo de baralho. Por exemplo, hoje eu vou ensinar para vocês no mínimo 10 maneiras. Eu tenho anotado aqui 13 maneiras de você ensinar o Can Abilities, ou 13 maneiras de você usar esse jogo aqui. Então, quando você adquire um jogo, você adquire não só um jogo apenas, mas 13 maneiras. Isso, todos esses jogos aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre como é que os nossos jogos são divididos. Então, como esse aqui, jogo de cartas, tem 9 jogos. Então, tem todos lá os tempos verbais, desde o to be até o present perfect. Aí nós temos também, como vocês estão vendo aqui, nós temos esses jogos de caixa maior. Esses jogos têm jogo da memória e um tabuleiro para praticar. Então, a gente, com os nossos jogos, nós não queremos apenas ensinar vocabulário. Todo o vocabulário que a gente ensina está conectado com alguma estrutura e também é feito para estimular o seu aluno a falar. Porque nós aqui da Play to Learn acreditamos que para que os alunos possam realmente aprender a falar inglês, desenvolver a fluência, eles precisam falar. A língua tem que passar por eles. Então, todas as atividades que eu vou mostrar agora para vocês, vocês vão ver que tem speaking envolvidos. E também uma coisa muito importante do uso do nosso material nas suas aulas é que nós colocamos o aluno no centro da aprendizagem. Não tem aquele negócio do aluno ficar passivo. Todas as atividades são para o aluno fazer. Então, ele vai ter que se envolver com a aula. Então, não tem aquele negócio do aluno ficar observando. Ele não é um observador. Nessa aula ele vai ter que desempenhar alguma atividade. Então, já expliquei um pouquinho, agora vamos lá. Quem tá aqui comigo, muito obrigado por estar aqui comigo, vamos lá. Então, esse material, ele tem, então eu estou falando do Can Abilities, é um jogo de cartas. O que tem nesse jogo de cartas? Vai ter 17 frases, então você tem 17 cartas de pronomes, né, de sujeitos. 17, tem variados, I, you, he, she, it, pelo menos 2 de cada. Tem também 17 cans, que é para você poder montar a estrutura can. Tem algumas cartas com can't e outras cartas com, aqui só tem can't, mas tem o not também. Eu acredito que tem um not. E daí faltou o quê? Tem também os verbos. E nesse material, o que eu pensei? Eu pensei que eu gostaria, eu como também sou professora, né, há 35 anos, então eu tenho bastante experiência em sala de aula. E eu sei que nós professores, quando nós investimos no material, a gente quer poder usar com o maior número de pessoas, a gente quer acrescentar alguma coisa que não tem no material didático que a gente está usando. Então eu coloquei frases
eu coloquei verbos, né? Por exemplo, motivate people, que é um pouquinho mais elaborado, e tem também verbos, simplesmente verbos. Swim. Então tem do magic tricks, cook, tell good jokes. Então você pode speak in public, você pode tanto usar com seus alunos que estão começando, como aqueles alunos que já usam o can para alguma outra atividade. Eu vou falar então hoje para vocês 13 atividades. Vamos lá? Então eu já expliquei que tem sujeitos, pronomes, o can e os verbos. Então, a primeira maneira de usar esse material, e poucos professores usam, porque vocês compram os jogos e vocês não leem esse manualzinho aqui. Então, a maioria dos nossos jogos tem, acho que uns 3 ou uns 5 que não tem, porque as instruções então estão fora. Mas olha só, tem as instruções. Então, como é que é a primeira maneira? A primeira maneira é você fazer um jogo de cartas. Que aluno que não vai gostar de aprender uma estrutura da língua com jogo de cartas? Esse jogo de cartas eu aconselho você fazer. Então, para cada 6 alunos você vai precisar de um jogo. Você dá o jogo para os seus alunos, você pede para que eles embaralhem bem as cartas, e aí já é uma atividade diferente, porque eles nunca embaralharam, né? No livro não tem nada para embaralhar. Então, veja só que a postura do aluno já vai mudar, a cabecinha dele já vai ser mandada para outro lugar. Peraí, minha professora trouxe o material que eu vou embaralhar? O que é isso? Eu vou aprender com o jogo? Com carta? Vai ter carteado? Embaralhei, eu vou dar, aí alguém vai distribuir as cartas, vai distribuir. Eu sugiro que você distribua 6 cartas para cada aluno. Distribuiu, daí ele tá lá com o montinho dele, distribuiu 6 cartas. Aí você vai colocar 3 cartas aleatoriamente na mesa. E o que sobrou fica lá no monte para eles comprarem. Então, por exemplo, eu sou a primeira a jogar, o objetivo é formar uma frase. Se por acaso eu não tenho uma carta para formar frase, eu posso comprar daquele montinho que sobrou. Posso comprar até 2 cartas. Comprei 2 cartas, aí eu vou baixar. Eu tenho uma frase completa aqui, já vou mostrar para vocês. Então, ficou assim a minha frase. E eu sugiro, he can fix things. E eu sugiro que eles coloquem as cartas na mesa, porque aí eles vão olhar e dessa maneira eles vão aprender como é que eu faço essa estrutura. Eu preciso de um pronome, eu preciso do can e eu preciso de um verbo que vai denotar essa habilidade que eu posso fazer. Só que, para esse jogo ficar mais interessante, a minha sugestão é que, antes de eu baixar esse jogo, que eu pegue e eu troque uma carta que eu tenho aqui em mãos com a carta da mesa, porque dessa maneira eu sempre tenho que trocar. Dessa maneira eu vou imprimir mais movimento no jogo, porque eu vou movimentar as cartas. Se alguém aí souber, eu não sei se isso é buraco, gente. Eu não sou boa em jogo de cartas. Os alunos, quando eu dava aula na FATEC, os alunos é que incluíram essa regra. Então eu acredito que seja buraco. Se alguém souber, coloca aí pra mim. Se alguém não entendeu como é que faz, fala pra mim, tá bom? Porque daí eu explico de novo. Então essa é a primeira maneira de você usar o jogo, você fazer um baralho, porque isso aqui é um baralho. Mas, como nós professores de inglês somos muito criativos, eu fui observando outros jogos e fui pensando, será que eu não posso fazer isso aqui com o jogo da Play to Learn? Então, a segunda maneira, eu trouxe aqui 6 itens para deixar a sua aula mais divertida. A segunda maneira é usar um fly swatter. Aí vai depender do tamanho da sua sala. Se você tiver uma mesa redonda, você coloca só as cartas de verbos de ação lá no meio da mesa. Se você tem uma classe grande e só tem 2 fly swatters, você tem que ter no mínimo 2, você vai dividir a classe em 2 times, faz 2 filas, e aí os 2 primeiros da fila ficam com o fly swatter aqui. E aí quando você falar a frase, aí você pode fazer o seguinte, para não ficar tão fácil, simplesmente
Porque, de qualquer maneira, ele vai ter que ouvir, tá? Eu posso simplesmente falar speak in public. Você vai falar isso aqui, ele vai ter que localizar na mesa e quando ele localizou, ele bate aqui. E daí você pode pedir para que ele, o que bateu, para que ele faça uma frase. Qualquer frase, só que tem que ter can, porque o jogo é do can. Então ele pode falar I can speak in public or I can't speak in public. Fez essa frase, ele fica com a carta e essa carta vai ser quantas cartas ele conseguir pegar, é o número de pontos que ele vai marcar, tá ok? Então essa é uma maneira. Eu também, ao invés de pedir para o aluno falar a frase, eu posso falar a frase I can or I can't speak in public. Dessa maneira, ele vai ter que ouvir a frase toda, então ele vai se acostumar cada vez mais com essa estrutura. I can, he can speak in public. Certo? Então essa é a segunda maneira de nós usarmos esse jogo, que é com o Fly Swatter. Levando esse tipo de objeto para sua sala, você faz com que o seu aluno, com que você mude um pouquinho a cabeça dele. Não é mais, hoje a gente não vai praticar com o livro didático. Hoje a gente vai praticar jogando. E vocês estão vendo, com todas essas atividades que estou sugerindo, é o aluno que tem que fazer a frase. E como é uma competição, é claro que ele quer fazer, porque nós, seres humanos, nós somos competitivos. A gente gosta de superar. Então, vocês vão ver que vai ser uma competição muito legal, muito saudável. A outra atividade chama-se Sentence Race e eu fiz até... hoje eu fiz um carrossel explicando como é que vocês podem brincar de Sentence Race. E eu vou explicar novamente. Você pode embaralhar as cartas, suponhamos que você tem uma classe bem grande. Eu já brinquei com classes grandes e faz um pouquinho de barulho, mas vale a pena. Então tem 5 times. Então você vai ver lá quantas cartas, você coloca o mesmo número de cartas para cada time. Por exemplo... 5, 6 cartas variadas. Você pode colocar cartas do verbo, você pode colocar cartas do pronome, você pode colocar can, não tem problema. Mas todas as frases, é claro que ele vai ter que fazer com can. E aí você colocou 5 montinhos, os alunos atrás desses montinhos, e aí vai depender se você tem uma lousa com giz ou com pincel. Aí você vai dividir, cada grupo vai ter o seu espaço. Quando você diz, eu uso esse sino, né? Quando você toca o sino, eles podem pegar, então ele tá lá com o pincelzinho na mão, ele vai, pega uma carta, corre até a lousa, escreve a frase, volta, coloca a carta no fim do montinho do grupo dele e vai pro fim da fila. Antes de ir pro fim da fila, ele dá o giz ou a caneta pro outro componente do grupo. O outro componente do grupo pega outra carta, vai até a lousa, escreve uma frase, volta, coloca aqui no fim, dá o giz ou a caneta para o aluno, para o primeiro da fila e vai para o fim da fila. Então, vejam só, que se a gente pede para os alunos, façam 5 frases para praticar o can ou can't sobre habilidades que você sabe desenvolver. Eles vão falar, que chato, não sei o que, uns vão fazer, aqueles que são todos certinhos vão fazer. Dessa maneira, todos vão fazer, todos estão envolvidos porque é uma competição. E depois você decide se quer 1, 2, 3 minutos fazendo a frase e quando você tocar o sino, eles têm que parar de fazer a frase. Aí vai ser a hora de ver quem fez mais frases, só que as frases têm que estar corretas. Aí você vai corrigir, é legal que nessa parte da correção, os alunos vão estar prestando atenção também, porque ele quer ver com os próprios olhos se os alunos quem vai marcar ponto e quem não vai marcar ponto. Porque se ele errou alguma coisa, aí não são, por exemplo, fez 3 frases, fez alguma coisa errada em uma frase, só vale 2. Então é interessante que eles vão prestar atenção na hora que você estiver corrigindo as frases também, certo? Daí você corrige as frases de todos os grupos e marca embaixo quantas frases corretas teve. O grupo que fez o maior número de frases corretas marca ponto, certo? Então essa foi a atividade que tá lá, eu fiz um carrossel hoje também. Atividade número 4 chama-se
Bowling Sentences. Eu gosto muito de ter esse jogo de boliche aqui. É um jogo de plástico, né, gente? E o que que a gente faz? A gente vai colocar, você pode colocar na sua mesa ou no chão, você vai colocar as cartas embaixo dos pinos de boliche. E aí você coloca 5, 6, quantos você quiser. Também a classe é dividida em 2 times. Coloquei as cartas aqui, ele vem com a bolinha, uma bolinha própria, né, leve, pequenininha. Ele vem com a bolinha e joga. Por exemplo, ele derrubou 3 pinos. Ele vai pegar as 3 cartas que estavam embaixo do pino e vai ter que fazer 3 frases. Aí você pode decidir, afirmativa, negativa, interrogativa, ou ele decide. As frases estão corretas, ele marca 3 pontos. Aí é a vez do outro time jogar. Daí também você vai pegar os pinos, vai colocar as cartas embaixo do pino, ele joga a bolinha, derrubou 4 pinos. Ele vai ter que fazer, vai pegar as 4 cartas que estavam embaixo do pino e vai fazer 4 frases. Se as 4 frases estiverem corretas, ele marca 4 pontos. Então essa é a 4ª maneira de ensinar can e can't usando o nosso jogo, que é o Can Abilities. Então vocês estão vendo que o objetivo é fazer frases afirmativas, negativas e interrogativas, como é em uma aula normal. Porém, eu tenho o componente do jogo, eu tenho o componente da competição, da diversão. E nós temos aqui no nosso cérebro a amígdala, ela busca, né, superação. Por isso que os alunos, os filhos, eles gostam tanto de videogame, porque no videogame ele estimula essa vontade de superação e a gente fica conectado com aquilo, querendo ganhar, querendo ganhar. E aí a gente quer que os nossos alunos também fiquem dessa maneira com os jogos educativos. E daí eles vão fazer as frases, aprender inglês de uma maneira muito mais leve. O 5º exercício chama-se Find the Answer. É o seguinte, ele é bem simples. Você vai colocar todas as cartas em uma mesa redonda. Só que daí você vai colocar o he, o can, e você tem que, por exemplo, você tem que ficar... Eu sugiro, você vai fazer uma pergunta e ele tem que achar as 3 palavrinhas que deem essa resposta. Na verdade, ele vai ter que responder isso com uma frase afirmativa. Por exemplo, can you work in a team? Aí ele tem que achar I can work in a team. Eles vão competir um pouco, né? Pegar o I. E aqui é legal porque ele pode pegar... nesse caso, você pode falar para ele se ele pode pegar o I ou o he. Aí você vai decidir. Can he work in a team? He can work in a team. Ele tem que pegar as 3 frases. Fazendo outra pergunta. Can she draw? She can draw. Ele tem que pegar essas 3 cartinhas, certo? E aí também é melhor fazer só com 2 times, porque senão eles vai ter muita mão ali na mesa, certo? E aí você pode fazer a pergunta e eles terem que encontrar a resposta, ou você faz a resposta. I can draw. Aí ele vai ter que pegar can you draw e falar para você. Então, vejam que você está pedindo para que ele pegue as palavras e que monte uma frase. Essa é a 5ª maneira. A 6ª maneira de você ensinar Can Abilities com os jogos da Play to Learn, como nesse caso aqui, para o aluno formar uma frase, ele vai precisar de um verbo, ele vai precisar só de 3 cartas, certo, gente? He can cook. Então, você pode brincar de um jogo da memória de 3 peças. Essa é uma atividade bem simples, porque é claro que às vezes ele vai pegar 2 he, ele vai pegar 2 can e não vai dar certo. Então, para formar uma frase, ele vai aprender direitinho a ordem da frase. Você pode até fazer
Você pode, por exemplo, explicar, né? Primeiro você explica na lousa, da maneira que você explica, e depois você dá o jogo para ele. Pode ser a primeira atividade depois da sua explicação, para que ele saiba qual que é a ordem. Então, é um jogo da memória de 3 peças. Agora a sétima, né? A sétima maneira, você vai precisar ter uma legenda, que eu vou te falar agora como seria essa legenda, e os seus alunos, cada grupo de 6, vão precisar de um dado. E das cartas, os grupos vão ter só essas cartas aqui. Então, ele joga o dado, joguei o dado e caiu o número 4. O número 4 é para fazer make a negative question. Então, como é que seria uma negative question? Can't you swim? Fez a negative question certa, marcou o ponto. Então, eu vou falar como é que o meu tá aqui. Se o aluno tirar o número 1 do dado, tá escrito assim: make an affirmative sentence with she. Faça uma sentença afirmativa com she. Se ele tirar o número 2, faça uma sentença negativa com he. Então, ele joga o dado e pega uma carta. Negativa com he. He can't tell good jokes. Tirou o número 3, vai fazer uma pergunta com they. Can they motivate people? Tirou o número 4, é aquela que eu falei, né? Fazer uma negative question, uma pergunta negativa. Tirou o número 5, fazer uma double-edged question com you. E tirou o número 6, vai fazer uma sentença negativa com I. Então, vejam só que o aluno está fazendo, o aluno está prestando atenção, está fazendo frase, perguntas afirmativas, negativas, está prestando atenção no que o colega está falando, porque se o colega errar, o colega não marca pontos. Certo? Então, essa foi a número 7. A número 8, eu gosto bastante, que chama-se Word Jumble Race. O que o aluno vai ter que fazer? Cadê? Eu separei um chapéu aqui. Você vai precisar, por exemplo, aqui tem... Esse jogo vem com 17 frases. Você pode separar 5 frases, né, para ser igual. 5 frases para cada grupo. Então, o professor já separou 5 frases para cada grupo. E aí, espera um pouquinho que o chapéu caiu. Opa! Aí você vai colocar essas 5 frases todas misturadas. Eu uso esse chapéu de cowboy que eu tenho aqui. Ah, não tenho chapéu de cowboy, tenho saquinho plástico. Joga as 5 frases no saquinho plástico. E aí você vai ter 3 saquinhos plásticos com 5 frases misturadas. Ao mesmo tempo, você dá os 3 saquinhos para os grupos e quem montar as frases primeiro chama a professora. Você pode até falar que quem montar primeiro toca o sino. I finished, teacher. E aí você vai lá e vai ver se está correta. Se está correta, esse time ganhou. Então é uma atividade bem legal, vai motivá-los a montar as frases. Se você quiser, você pode pedir para que eles façam perguntas. E aí, depois eles copiem essas perguntas e perguntem para os colegas. Então, a gente pode fazer uma atividade após a outra. Então, essa é a Word Jumble Race. Mais um pouquinho de água. Agora, atividade... Eu amo essa atividade aqui. Find someone who. Porque é uma atividade bem dinâmica. Normalmente, não sei se vocês já viram essa atividade em livros didáticos, você tem uma coluna com frases e daí você tem que transformar essas frases em perguntas. Com o jogo é diferente. Você pode dar, por exemplo, 4 cartas para os alunos. E eles vão ter que cocktail party, eles vão levantar e eles vão entrevistar os colegas e achar quem faça. Então, você deu isso aqui, ó. Vamos pegar uma diferente aqui. Play chess, certo? Então, ele vai lá e ele vai perguntar para os colegas, can you play chess? Se o colega, no, I can't, aí ele vai perguntando, can you play chess? Can you play chess? Até que ele encontre alguém que consiga jogar xadrez. Encontrou, ele vai marcar o nome do colega, Maria can play chess. Aí ele vai para o segundo.
Segunda carta que você tem aqui. Tell good jokes. Aí ele vai perguntar pro colega, can you tell good jokes? No, I can't. Vai perguntar pro outro, can you tell good jokes? Yes, I can. Ele marca o nome do colega. Então, essa é uma maneira de você colocar os seus alunos para fazer perguntas e de uma maneira bem fácil, divertida. Oi, Sandra! De uma maneira fácil, divertida e bem gostosa. Então, eu gosto bastante de usar os cards só com os verbos para fazer essa atividade que se chama, cadê? Find Someone Who. Gosto bastante. Dá para usar com outros jogos da Play to Learn também. Atividade número 10, aí já é para alunos que já falam a língua, que já sabem contar uma história. É uma atividade que é Crazy, o nome dela é Crazy Story. Então você vai pegar, vai dar 3 cartas para o seu aluno e vai pedir para que ele faça uma história usando esses 3 verbos de ação. Como ele vai conectar isso, aí é com ele. Então essa atividade, ele pode usar o can, aí você pode pedir para que ele use o can ou não. Aí você é que decide, porque é uma atividade que é para um aluno que já está no nível avançado. Então, dá para usar o jogo com alunos de nível avançado também. A outra atividade é com esse spinner. De vez em quando eu compartilho uma foto com vocês. Como é que vocês vão fazer com o spinner? Você vai, vamos ver se eu tenho aqui uma superfície. Deixa eu pegar essa tampa dessa caixa. Você vai colocar as cartas ao redor. Só as cartas com... Estão conseguindo ver? Só as cartas com os verbos. Eu tenho que segurar aqui e rodar. Rodei, caiu aqui. Aí eu pego a carta e eu tenho que fazer uma pergunta. Can you train others to do things? Então também é uma maneira de o seu aluno fazer perguntas de uma maneira um pouquinho diferente de você simplesmente perguntar para ele, pedir para que ele faça a pergunta. Então eu usei um spinner e eu coloquei aqui uma flechinha para ajudar. Essa é a maneira número... Acho que eu pulei uma, peraí. 12, mas eu pulei a 11, já volto. E a 13, deixa eu voltar lá para 11. A 11 seria ring the bell, e aí ele vai ter que pegar... a professora fala, ela lê 2 cartas, e você pode dividir a sua classe em 2 times ou mais, pode ser 2 times grandes, e aí você lê Work in a Team, Tell Good Jokes. O time que chegou lá e o sino, cadê meu sino? E o sino fica na mesa da professora. Quem tocou o sino primeiro vai fazer a frase. Só que é can e can't. Então ele pode falar I can work in a team, but I can't tell good jokes. Então é só para ele praticar afirmativa e negativa. Depois, mais 2 frases. Play chess, motivate people. Quem tocou primeiro? I can motivate people, but I can't play chess. Então é uma maneira de você também colocar o seu aluno para falar. Lembre-se que se o seu aluno não falar, dificilmente ele vai desenvolver a fluência. Eu estou dando dicas de atividades para aqueles alunos que estão no início da aprendizagem, para que desde cedo ele vá para a sala de aula e fale inglês, e a língua passe por ele. Se a língua não passar por ele, ele nunca vai ter a coragem de falar, né? Falando frases, palavras, sentenças, perguntas, depois ele vai juntando e vai se comunicando. Então, sempre colocar os alunos, muitas atividades aqui são em pares ou em grupos, né? Para que ele possa falar. E a última atividade também é para alunos que estão no nível mais avançado, chama-se Talk for 1 minute. Aí a minha sugestão é que você use apenas as cartas laranja que tem os verbos. Então quem tirou work in a team vai ter que falar durante 1 minuto sobre work in a team. I can, I can't, vai falar as vantagens, as desvantagens. Ele vai ter que ter
frases, né? Vai ter que falar assunto suficiente para falar 1 minuto. Você marca lá no celular e vê se ele conseguiu falar 1 minuto. Por exemplo, ele pode falar play chess. Ele vai ter que contar uma história, né? Tell good jokes. Essa atividade, Talk for 1 minute about, é mais para alunos que estão já com a fluência, já estão em vias de desenvolver a fluência. Então, gente, eu dei para vocês hoje 13 dicas, né? Cheguei a 13 dicas de como usar o jogo Can Abilities, que é um jogo de cartas, né? Então, eu tô frisando que quando você compra um material da Play to Learn, você não compra só um jogo. Você compra, no caso aqui, 13 maneiras diferentes de ensinar Can Abilities. E da mesma maneira, tem 13 ou mais maneiras diferentes para você ensinar o To Be, o Simple Present, tem outra live do Simple Present, o Did, o Present Perfect, o To Be no passado, o Present Continuous, o Past Continuous. Então, todos esses jogos aqui têm, no mínimo, 10 maneiras de usar. E se você não sabe, a gente tá com aquela promoção, e esse aqui é um dos jogos do mês de fevereiro, que tá com 25% de desconto. Então, todo mês tem 3 jogos que a gente seleciona para dar 25% de desconto. E se você começou desde o começo a comprar, a colecionar, no final do ano você vai ter os 36 jogos. Então era isso que eu queria falar. Agradeço quem ficou aqui comigo. Eu não sei quem ficou aqui comigo, mas agradeço quem ficou aqui comigo o tempo todo. Muito obrigada pela companhia, pelo prestígio. E se você, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e lá no YouTube. Se você acha que essa live é útil para algum colega, compartilha com ele. Eu vou acabar a live agora e vou deixar salva lá no feed. Muito obrigada. Qualquer dúvida, manda um direct para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Tchau, boa noite.